E Jesus nos ensine, nos alimente, nos guarde, hoje e sempre. O tema que me foi ofertado é esse. E como vocês podem observar, é um tema que foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Quando eu comecei a estudar o tema, Kardec tem uma forma de pensar. Eu já falei aqui algumas vezes. Quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec não tem a preocupação de comentar o Novo Testamento. Não é o objetivo de Kardec, com essa obra, comentar o Novo Testamento. Qual é o objetivo de Kardec? O que é que Kardec pensa? Ele pensa em fazer comentários sobre determinados pontos para extrair a moral daqueles pontos. Então, ele quer comentar algo, por exemplo, sobre humildade. Então, ele vai buscar no Novo Testamento algum tema, alguma passagem que toque nesse tema específico, humildade. Ele faz o comentário dele e depois ele traz comunicações dos espíritos para complementar, para ratificar aquele entendimento. Então, ele não tem a preocupação de comentar o texto do Novo Testamento. Eu sou um sujeito chato. Eu gosto de comentar o texto do Novo Testamento. O Evangelho, para mim, é algo assim bem significativo. Né? Gilvan, por exemplo, Gilvan gosta do Livro dos Espíritos. Gilvan é da parte filosófica. Eu gosto dessa parte do Evangelho. Então, eu vou pedir licença a vocês. Obviamente que eu sou obediente, eu vou seguir o roteiro do capítulo, mas eu não vou ficar preso. Eu quero ir para a segunda parte dos comentários. Então, eu vou dar uma voadazinha no texto de Kardec, tanto que eu trago todo o texto nos slides, né, o texto que ele traz, os comentários dele. Até porque é bem interessante a forma como Kardec aborda. Então, a gente tem o capítulo 25, né, que ele tem esses três subtítulos. Né? Ajuda-te, o céu te ajudará, observar os passos no céu, não vos canseis pela posse do ouro. A gente só vai ficar no primeiro tópico. E ele traz essa primeira passagem do Evangelho. Ele traz de Mateus, eu vou falar da de Lucas, que a de Lucas é mais completa. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra. E se abrirá àquele que bate a porta. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão? Ou, se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo mal como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que estás no céu dará os verdadeiros bens àquele que os pedir. Esses dois textos do Evangelho Kardec traz, e aí ele inicia o comentário dele. Eu não vou ler os textos de Kardec. Pode deixar. O que é que Kardec se preocupa? O buscar e achareis. E ajuda-te o céu, te ajudará. Ele vai fazer uma ponte, vai construir uma ponte com duas leis que ele desenvolve no Livro dos Espíritos. A lei do trabalho e a lei do progresso. Então, esse ajuda-te e o céu te ajudará está ligado a essas duas leis, né? Essas leis naturais, desenvolvidas no Livro dos Espíritos. Não é só você, o céu não vai te ajudar se você não tomar uma iniciativa. É necessário que você se mova. Eu lembrei de uma piada até que tinha com um indivíduo que dizia assim: Senhor, me ajuda a ganhar na loteria. E todo dia ele orava a mesma prece. Um ano depois ele disse: Senhor, tem um ano que eu te peço para ganhar na loteria e o Senhor não se compadece de mim. Aí o céu rasga e aí Deus fala: o ordinário, pelo menos compra o bilhete. Então, não adianta você pedir sem fazer nada para que aquilo aconteça. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. Kardec parte desse princípio da lei do trabalho. Você tem que se mover, você tem que fazer algo. E, obviamente, se você faz algo, se você começa a trabalhar, o progresso necessariamente começa a se desenvolver. Então, ele faz uma comparação dos primórdios, né? Lá no tempo das cavernas, enfim, quando o homem ele vivia isolado,
né? E vivia ele estava em um determinado lugar, enquanto tivesse alimento ali, ele permanecia, quando o alimento acabava, ele mudava. Em um determinado momento, ele disse, não, eu tenho que parar de ficar sempre em busca de algo. E aí começa a propriedade, a aprender a plantar, a aprender a domesticar os animais. Ou seja, ele começa a trabalhar e, naturalmente, o progresso começa a surgir. Quando ele começa a plantar, vem a chuva e destrói tudo. Então, ele tem que procurar um meio de que, quando chover, não destrua a plantação. E aí ele aprende que se ele plantar em curva de níveis, se ele plantar em determinado terreno, de determinada forma, isso não acontece. E aí sempre o trabalho e o progresso caminhando junto. Depois ele toca em um ponto de que o progresso individual por si só é muito pouco na existência. O que a gente progride na existência é muito pouco, pensando como humanidade. E é necessário algo para que aquilo que eu aprendi agora eu não precise aprender novamente, começando do zero. Porque ele traz a resistência da alma, que a gente pega a ideia de reencarnação. Isso é bem interessante que há anos atrás, décadas atrás, surgiu a teoria da ressonância mórfica. Os cientistas começaram a observar que macacos, né, começaram a lavar batatas para não quebrar os dentes. Batata tem uma raiz, né? Então eles desenterravam a raiz e quando iam mastigar a barata, que falha horrível. E quando eles iam mastigar a batata, quebrava os dentes. E aí tem coisas bem interessantes nesse processo. Quem começou a fazer isso foram macacos jovens. E os macacos mais antigos, a grande maioria, se recusavam a lavar batatas e quebrava dedos. Poucos macacos mais velhos aderiram a lavar batatas. E a gente vê como o mecanismo das pessoas mais idosas em aderir às tecnologias, às ideias mais novas, é complicado. Então, uma primeira observação. Os macacos novos lavavam batata, todos os macacos novos passaram a lavar batatas. Isso foi observado numa ilha. No continente, em outros lugares, os macacos também começaram a lavar batata, sem que pegasse um macaco dali para ensinar, sem que eles mandassem WhatsApp, e-mail ou informação de alguma forma. Então, eles deram isso o nome de ressonância mórfica, ou seja, essas informações, depois de alcançada por um grupo, de alguma forma, chega outro grupo. A gente pode pensar na reencarnação. Provavelmente reencarnou um grupo de macacos que dominava aquela técnica e que foi aplicado. Então, essas experiências, quando a gente ganha na existência, ela não se perde. Então, à medida que vamos reencarnando, vamos trazendo essas experiências e, através do trabalho e do progresso, continua a caminhada. No ponto 3, ele fala isso, e aí ele coloca aqui o trabalho é necessário, tanto para que você não atrofie os músculos, nem que atrofie a inteligência. Então, é um móvel para a evolução, para o progresso. Uma das características do progresso é o trabalho. O homem nunca vai conseguir progredir sem o trabalho, tanto no termo físico como na forma espiritual. Ele também chama a atenção que os espíritos também não nos livram da possibilidade de trabalhar. Nunca pense que os espíritos vão chegar aqui, pegar um monte de Giovana, até porque Giovana é médico, e psicografar a cura da AIDS ou a cura da Covid. Se você não se debruçar sobre o estudo, se você não trabalhar, se você não buscar, não vai acontecer. Então, o progresso só acontece com o trabalho. Os espíritos poderiam simplesmente vir e dar a fórmula de tal medicação, de tal medicamento, mas não fazem por quê? Porque é uma característica necessária, é uma condição sine qua para que o homem possa progredir. O esforço, o trabalho. E aí ele até chama a atenção, se fosse assim, o homem mais preguiçoso, enriqueceiro e ignorante ia virar sábio, sem a necessidade do trabalho. E aí ele finaliza no tópico 5,
O pessoal está preocupado com a imagem da gente, fica quieto, fica perturbando. O pessoal que está aqui obsidiando. Não, deixa aqui, deixa o banco. O estagiário está trabalhando bem, vocês estão botando defeito. E aí ele finaliza no tópico 5 que o buscar e achareis, bater-se e abrirá, e tudo isso se resume nessa lição. Pedir que deve, que deve iluminar o vosso caminho e ela vos será dada. Pedir forças para resistir ao mal e a recebereis. Pedir assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, eles vos servirão de guias, pedir os bons conselhos, eles jamais vos serão recusados. Bater a porta, ela será aberta, pedir sinceramente, com fervor, com fé, com confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e mesmo as quedas que sofreis serão punição ao vosso orgulho. E aí ele encerra o capítulo. Aí vamos para o texto de Lucas. E aí a gente começa a conversar sobre o evangelho específico. Alguém quer perguntar alguma coisa de Kardec? Então, Kardec tem só essa preocupação. Ele quer tocar no tema lei de progresso, lei de trabalho, a lei do trabalho, o progresso sendo impulsionado pelo trabalho. Mas vamos entender o texto de Jesus, né? Eu sou fã de Jesus. Jesus também lhe disse: suponha que um amigo chegue à sua casa à meia-noite e lhe diga da porta: ei, amigo, dá-lhe 3 pão, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho como alimentar. Vou imaginar a cena: você está dormindo, já é meia-noite, e aí Gilvan bate na sua porta: oi, Ivan, me dê aí 3 pães, que a Sônia chegou lá em casa, eu estou morrendo de vergonha, não tenho nada para dar a ela. A cena é mais ou menos essa. E suponha que você diga lá de dentro: me deixe em paz, já fechei a porta, meia-noite, estou com as crianças na cama comigo, não posso me levantar e entregá-los a você agora. Garanto que se você não se levantar e dar a ele, porque ele é seu amigo, você acabará levantando e dando tudo a ele, se a pessoa continuar insistindo e incomodando. E é por isso que eu lhe digo: peça até que seja dado, procure até encontrar, bata até que a porta se abra, porque quem sabe pedir acaba recebendo, quem sabe procurar acaba encontrando, e quem sabe bater na porta, ela finalmente será aberta. Se seu filho pedir pão a você, pai dele, você não lhe dará uma pedra. Você lhe pedir peixe, porque você não lhe dará uma cobra. Ou se for um ovo, um escorpião. Bem sim, você é mau. Você sabe dar coisas boas ao seu filho. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pediu. Esse é o texto de Jesus, eu não inventei nada, é Jesus. Esse diálogo é o que Jesus está falando. Jesus está falando com a comunidade, né? Com a comunidade simples. É difícil você falar para uma comunidade que quer entender, tem que trazer histórias do cotidiano para poder passar esse ensinamento. A gente que tem a dificuldade para entender a história do cotidiano de Jesus, se a gente conseguisse transportar àquela época e entender aquele contexto, a gente entende a história. Primeiro, os viajantes costumavam caminhar até o final da tarde para evitar o sol do meio-dia. Gilvan é de Valente. Ninguém vai caminhar em Valente meio-dia no início da tarde. Ou você vai cedinho, ou você vai no final da tarde. Porque é impossível você andar em um local de uma temperatura alta, com sol, em determinado horário. Então, as pessoas deixavam para iniciar a viagem já no finalzinho da tarde. E, obviamente, quer chegar no lugar à noite. Na história de Jesus, um desses viajantes chegou no meio da noite à casa de um amigo. No Oriente, a hospitalidade é um dever sagrado. A gente está perdendo esses hábitos, né? A gente está perdendo muita coisa que era muito interessante, tipo a benção. Abençoe meu pai, abençoe minha avó, me abençoe meu pai, me abençoe minha avó. A gente está perdendo sentar na mesa com a família. A gente está perdendo hábitos sagrados. A hospitalidade era um dever sagrado. Não se podia deixar de dar nada ao recém-chegado, mas era preciso oferecer uma boa refeição. Então era algo sagrado. Se Suzy bater na minha porta meia-noite, o dever da hospitalidade, o dever de eu receber Suzy e dar um alimento a ela era sagrado.
Era vergonhoso eu não ter esse alimento para dar. Quando o viajante chegava tarde da noite, o chefe da família podia encontrar-se com pressa para cumprir o dever sagrado da hospitalidade, especialmente se ele tivesse uma cesta de pão vazio. Embora fosse noite, ele foi pedir um amigo que já havia trancado a porta. Eu não tenho nada em casa, então eu posso deixar tudo com fome. Eu vou até a casa de Gilvan. No Oriente, não se bateria numa porta fechada, se não fosse um caso grave de necessidade. Você não vai bater na porta de ninguém, perturbar alguém meia-noite, se não for algo de extrema necessidade. Então tem que ser algo muito grave, algo muito. De manhã as portas eram abertas, fechadas e não fechadas durante todo o dia. Era hábito dos judeus manter a porta aberta. Então ele abria a porta de manhã e só ia fechar na hora de dormir. A casa dele ficava franqueada para você entrar. Tanto é verdade que isso acontecia até na casa dos ricos, que naquele banquete, na casa de Simeão, a mulher entra com o vaso tranquilamente, para quebrar o vaso nos pés de Jesus e enxugar com o cabelo. Por quê? Porque as portas ficavam abertas. De manhã as portas eram abertas e não fechadas durante o dia, mas se a porta já estivesse fechada, era um sinal para não ser incomodado, mas o amigo importuno não desistiu. As casas do pobre na Palestina não tinham mais do que 2 cômodos, com uma pequena janela para ventilação. Por que você está falando isso? Vocês vão entender. O chão era de terra batida, pisoteada, e era coberta de junco ou palha, alguns tinham laje. A sala estava dividida em 2 partes, não por uma parede, mas por uma espécie de plataforma. 2 terços da sala ficava no nível e o restante ficava acima. Lá ficava o braseiro, lá dormia toda a família, e era como as famílias serem grandes. Se eu pensar aqui, vou pensar numa família de uma amiga de Queimadas. A família de Zé Salles e Maria Alita. Era Zé Salles, Maria Alita e mais 10 filhos. Antônio José, Geisa, Lisiane, Marco Antônio, Gessa, Antonina. Desce, você tinha quantos irmãos? A mulher de Gilvan pequena. Suzy, quantos irmãos? Suzy, 4. As famílias antigamente eram grandes. Então, você pensa na família judia, Ivan tem 9 irmãos. Então, se fosse na casa de Ivan, eram 11 pessoas dormindo no mesmo vão. Quando um deles levantava, incomodava todo mundo. Aí você tem uma ideia, a casa é essa. Essa era a casa típica de judeu. Você vê que é um prédio mais ou menos de 2 andares, só tem uma janelinha e uma porta de entrada. Aí você vê como é a casa internamente. Embaixo ficava, à noite, você colocava os animais, então ali na frente as galinhas, ali tinha uma partezinha para cabra, para o bode, a cozinha era ali embaixo e todo mundo dormia ali em cima. Então, você bota 11 pessoas ali em cima, 12 pessoas ali em cima, 10 pessoas ali em cima. Aí o infeliz bate na porta de noite. Aí você tem que passar por cima de todo mundo, vai acordar menino. Se acordar um menino de 2 anos, 3 anos, 4 anos, você perdeu a noite. Você vai acordar o de 11, o de 12, o de 17, vai acordar todo mundo. Você vê que incômodo não é para o dono da casa. Levantar, passar por cima de todo mundo, descer a escadinha, e na cozinha não tem luz, acender o candeeiro para pegar o pão, para dar o infeliz, que não é precavido. Então, você vê que Jesus está contando uma história que fica fácil para quem está ouvindo entender. Era um costume você tratar bem, receber o hóspede, as pessoas se recolhiam cedo e você importunava. Ainda nos surpreendemos que o dono da casa não quisesse se levantar, mas o amigo necessitado continuou, a pessoa continua insistindo, incomodando. A expressão certa é não tendo mais vergonha. Até que aquele que estava lá dentro, já com toda a comunidade inquieta, acabou levantando para lhe dar o que precisava. O sujeito perturbou tanto, bateu, pediu. Suzy, me arranjou, ô Suzy, pelo amor de Deus. Ô Suzy, Gilmar chegou lá. A perturbação é tão grande que você termina levantando pela insistência do indivíduo, não é porque ele é seu amigo, é porque ele é chato, insistente, perturbado, e aí você dá o pão. Há uma lição aqui. Deus sempre responderá aos nossos pedidos, detalhe, mas a sua maneira. Obviamente, quando você orar, quando você bater, quando você pedir, vai ser respondido.
Mas não vai ser da forma como você quer, é da maneira que ele quer. E a sua maneira será a da sabedoria, a do amor perfeito, sabedoria e amor perfeito. Muitas vezes, se ele atendesse aos nossos pedidos, como queremos naquele momento, seria pior para nós, pois a nossa ignorância, muitas vezes pedimos coisas que seriam a nossa ruína. Esta frase de Jesus nos ensina não apenas que Deus responde, mas Deus responde com sabedoria e amor. Imagine aí se Deus respondesse a todos os nossos pedidos. Primeiro, ninguém ia estar aqui sem cara. Já está todo mundo em Dubai, todo mundo rico, né? Todo mundo pedindo para acertar na Mega Sena. Já não estarei aqui no NER. Agora imagine vocês com dinheiro em Dubai, jogando nos cassinos de Las Vegas, nos Estados Unidos. Só ia terminar arruinando mais a existência. Se a gente contido, a gente ainda perturba, imagine a gente sem limite. Né? Às vezes é necessário algo para conter a gente. Então, a doença é necessária. A gente costuma dizer assim, a doença é um mérito para quem tem. Como assim você é louco? É porque você precisa ter mérito para poder ser contido. Porque senão você é colocado a teste, a prova, e talvez sem os limites você falhe. Até nisso é mérito. A gente precisa ser contido, a gente não pode. Tem um filme com, é um filme de humor com aquele, não sei o que, cara, sobre Deus. E aí coloca ele no lugar de Deus. E aí começa a chegar um monte de pedido. Ele não aguenta ler o pedido, ele autoriza tudo. Quando ele sai, o mundo está em caos. O nego batendo o carro, o pessoal bêbado, explosão, guerra, etc. Se você for atender todos os nossos desejos, pode ter certeza que é o fim do mundo. Então é necessário que a gente tenha limite. Não, do filme é um todo-poderoso, Marcos. Exato, todo-poderoso. Embora essa seja a carta magna da oração, ela nos impõe certas obrigações. Em grego, existem dois tipos de imperativo. Existe o imperativo alioso, que formula uma ordem definida. Feche a porta ao entrar. Essa ordem é definida. Todas as vezes que você entrar, fecha a porta para fechar a porta. Eu não preciso ficar repetindo. Isso seria o imperativo de Ariosto. E existe o presente imperativo, que formou uma ordem para sempre fazer algo ou continuar fazendo. Fechar a porta sempre que entrar seria o imperativo presente. Os imperativos aqui são imperativos presentes. Por isso, Jesus está dizendo: continue a perguntar. Ele persiste na busca, insiste no mar. Ele nos diz para sermos constantes na oração e nunca desanimarmos a pararmos de orar. Então, você tem uma, ore sempre, busque sempre, bata na porta sempre. É claro que esse é o teste de nossa sinceridade. Queremos realmente o que pedimos? O que você pede? De fato é aquilo que você quer? Eu já contei aqui a história de Yama. Yama está caminhando com Narada. Yama é o deus da morte na Índia. E ele está caminhando com o sábio Narada. Narada é o maior sábio que existe. E eles caminhando, tem uma senhora indo para a feira, uma senhora já de idade, carregando as coisas que ela vai vender na feira. E ela começa a reclamar: eu não aguento mais essa vida. Eu, numa idade dessa, tendo que trabalhar todos os dias, tendo que ir para a feira todos os dias, por que Yama não me leva? Que Deus é esse sem compaixão, que viu uma senhora sofrendo, uma senhora na minha idade, passando por isso, não me leva? Aí Yama veio e dá risada. E Narada disse: você não ouviu, Yama? Eu disse: eu ouvi. E por que você não leva uma dessa senhora? Não, mas porque ela não quer ir. Não, como ela não quer ir? Ela acabou de dizer. Você não escutou? Eu escutei. E como é que você está dizendo que ela não quer ir? Você quer ver? Aí Emma aparece na frente dela. Ela toma um susto e diz: o senhor por aqui? Ela disse: é, vim lhe ver. Mas será possível? E quem vai cuidar de meus filhos, de meus netos? Eu ainda estou tão nova. E o senhor, um Deus tão desalmado. O senhor não sabe nem brincar, só porque eu fiz um comentário, eu pensei alto. E aí Narada fica olhando. Viu, Narada, que ela não queria ir? Então, aquilo que a gente pede ao divino, de fato a gente quer.
Faça uma revisão nos seus pedidos e veja se de fato é isso que você quer. Queremos realmente o que pedimos? Isso é algo que podemos apresentar insistentemente a Deus? Porque o maior teste de legitimidade do nosso desejo é: posso apresentá-lo a Deus em oração? É que a gente pede nossa expressão divina. Isso mesmo que a gente quer? E se ele conceder, a gente está apto a? Eu possa compreender. Você está preparado para se desapegar de toda a sua família? Está pronto para partir embora e deixar todo mundo aí? Ah, eu quero servir. Está apto a servi-lo de fato? Jesus estabelece aqui o fato de que Deus sempre responde às nossas orações à sua maneira, com a sabedoria e amor que devemos oferecer a Deus. Uma vida de oração infalível, que testa a legitimidade das coisas que lhe pedimos e a nossa própria sinceridade em pedi-las. Então, duas coisas aí. Pedimos com legitimidade, somos sinceros no pedido. O que Jesus quer dizer? Isso é uma coisa bem interessante, porque quando a gente lê essa parábola, essa passagem, a gente acha que se eu bater, se eu pedir, se eu insistir, vai me ser dado. O que Jesus quer dizer é que se a insistência descarada e irritante de um suposto amigo acaba por forçar outro amigo, dito egoísta e confortável, a sair da cama comunitária e dar o que precisa, quanto mais a Deus, que é um pai modelo, atenderá às necessidades do filho. Isso é óbvio. Se até um indivíduo que está chateado, irritado com você, é capaz de satisfazer sua vontade, quanto mais Deus que te ama incondicionalmente, se ele não é capaz de. Se você acrescenta a Jesus, que são maus, sabem dar coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é o Pai perfeito. O que foi dito não nos incenta a insistir na oração. Isso é uma coisa bem diferente. Afinal, a prova da realidade, da sinceridade do nosso desejo está na paixão com que o pedimos. Mas isso não significa que tenhamos de forçar as coisas a um Deus despreocupado, mas antes que nos voltemos para um Deus que conhece as nossas necessidades ainda melhor que nós mesmos e cujo coração está cheio de amor generoso por nós. Se não recebemos o que pedimos, não é porque Deus é mesquinho e nos nega, mas porque Ele tem algo melhor para nós. Não existe oração sem resposta. Daí a necessidade de você sempre orar. O fato de você orar e pedir determinada coisa não significa que aquela coisa seja melhor para você. Mas se você não orar, é pior. Porque aí vai chegar e você não vai ter nem a capacidade do livre-arbítrio, da opção, da escolha. É melhor você orar e saber discernir do que ter que escolher sem a capacidade de discernir. Se não recebemos o que pedimos, não é porque Deus é mesquinho e nos nega, mas porque Ele tem algo melhor para nós. Não existe oração sem resposta. A resposta pode não ser o que queríamos ou esperávamos. Mas mesmo quando o que pedimos não é concedido, a resposta vem da sabedoria e do amor de Deus. Então, era aquilo que nós necessitávamos para aquele momento. A gente tem uma mania de construir um raciocínio que tem que ser dessa forma. Antes, no estudo, a gente estava aqui comentando, quando a gente observa o Evangelho, o Cristo não age da mesma forma para os indivíduos. Basta você olhar. Pedro, ele diz a Pedro, largue tudo, venha e me siga. Ok. A mesma coisa ele vai dizer a Mateus, largue tudo, venha e me siga. Ok. Quando chega a vez de Zaqueu, ele não diz a Zaqueu, largue tudo, venha e me siga. O jovem rico, ele diz, largue tudo, venha e me siga. Quando chega a vez de Zaqueu, ele não diz nada. E Zaqueu diz a ele, eu vou deixar uma parte. Não diz que vai segui-lo. E ele diz, a salvação chegou em sua casa. Obviamente, se eu estivesse lá, do jeito que eu sou, eu ia dizer, gente, mudou? Porque para os outros três, ela largue tudo, vem e me siga.
Esse aí disse que só vai dar uma parte, não vai te seguir, tu disse que a salvação chegou na casa dele, mas a coisa piora com o gadareno, porque o gadareno disse, eu vou largar tudo e vou lhe seguir. Ele disse, eu não quero você atrás de mim, não. Vai ficar com sua família. Então, você vê situações em que a decisão é diferente. A gente pergunta, mas por quê? Porque o que o jovem, o que Mateus precisava, o que Pedro precisava, o que o jovem rico precisava, era uma coisa. Zaqueu uma outra coisa e o gadareno uma terceira coisa. A prova de cada um, a dificuldade de cada um superar é diferente. Minha prova não é a mesma de Gilvan. Tem coisas que Gilvan vai fazer com muito mais tranquilidade do que eu. E tem coisas que eu farei com mais facilidade do que Gilvan. Então, eu não posso pegar a cruz de Gilvan para carregar. Vou dizer, a cruz de Gilvan é mais leve. É mais leve para mim, para ele é um peso desgraçado. Como a minha é um peso desgraçado para mim. Para mim, cada um com sua prova, cada um com sua dificuldade, cada um na sua rota evolutiva. E por isso, ajuda-te e o céu te ajudará.